Então, o CREAS, ele montou essa caminhada, essa atividade de reflexão para que essa data não passe em branco para a comunidade de Campo Largo. Nós temos um serviço no CREAS que atende as mulheres vítimas de violência doméstica. E frente à quantidade de denúncias que nós recebemos diariamente, nós nos sentimos imbuídos de necessidade de sensibilizar a comunidade a respeito dessa problemática e levar as pessoas a ajudarem na denúncia. Nós sabemos que muitas mulheres, elas não denunciam por medo frente às ameaças que esses companheiros, ex-companheiros efetuam. Então a gente está tentando fazer a comunidade refletir que existem hoje, apesar da Lei Maria da Penha, existe uma quantidade enorme ainda de agressores e de vítimas de violência doméstica. Para isso nós realizamos hoje essa caminhada. Logo após a caminhada nós vamos ter uma peça de teatro com o tema violência doméstica e após o teatro nós vamos ter uma palestra com a Tenente Lucy de Curitiba a respeito da violência doméstica. É isso que a gente está organizando para hoje. Segundo o IPEA, a cada 90 minutos uma mulher morre por causas violentas no Brasil. E segundo as pesquisas, o maior índice de violência contra a mulher acontece no ambiente doméstico, né? Às vezes a gente pensa que a rua é o lugar mais perigoso, mas quando a gente pensa na questão da violência contra a mulher, ela ocorre no ambiente doméstico. Nos nossos atendimentos, na nossa experiência ali no CREAS, 60% dos casos que a gente recebe são mulheres que sofreram violência do próprio marido. E o maior número, a violência que mais ocorre é a violência física, seguido da violência psicológica. Quando a violência ela acontece dentro de casa, você acha que tem um medo maior de denunciar, de sofrer agressão por estar em casa mesmo? Sim, a violência no ambiente doméstico, ela abrange vários fatores. O que a gente percebe na experiência de atendimento a mulheres em situação de violência é que elas acabam tendo medo, muito medo, né? Medo de que o agressor possa estender essas agressões aos filhos. É muito comum, quando a violência ocorre no ambiente doméstico, essa mulher ser ameaçada por muito tempo, né? Então, para o rompimento desse ciclo de violência, acaba sendo um rompimento que interfere em toda a família, na dinâmica dos filhos, mas é muito importante a mulher que está sofrendo esse tipo de violência não se intimidar, porque tem saídas possíveis. Na verdade, é um prazer, né, em primeiro lugar, me colocar como instrumento e poder utilizar o meu ofício, o meu trabalho, para trazer uma palavra realmente primeiro de conforto e uma mensagem de acordar para algumas mulheres que às vezes não se reconhecem ainda como vítimas e para aquelas que já se reconhecem como vítimas, mas que ainda não se sentem fortes o suficientes para lutar e fazer alguma coisa pelos seus direitos. Então eu me sinto muito feliz de participar desse projeto hoje e conseguir trazer de alguma maneira essa mensagem para essas mulheres e para essas pessoas de maneira geral. Então, com certeza, muitas pessoas, mulheres, vão conseguir se identificar um pouquinho com a peça e trazer a rotina e o convívio, né, para a vida real. Acredito que sim. Infelizmente, muitas mulheres vão se identificar com essa personagem que vive uma realidade que muitas mulheres no Brasil e no mundo vivem hoje em dia. Realmente, o que elas precisam saber é que elas têm direitos de viver uma vida sem violência. Porque a cultura, tudo que essa nossa sociedade nos mostra, a mulher acaba achando que ela não tem esse direito de viver livre, independente, sem ser violentada todos os dias. Então, assim, o que ela precisa saber desses direitos, esses eventos são ótimos porque traz a comunidade para a gente falar um pouquinho da lei de uma forma bem simples, bem ampla e de uma forma que elas entendam. E elas precisam saber que elas devem, né, procurar ajuda. Se elas não quiserem ser uma ajuda de policial, de distrito, de delegacia, mas pelo menos contar para alguém, ter com quem contar, porque isso faz a diferença. O fortalecimento dela vem desse apoio das pessoas, da família, da sociedade, desses eventos que elas começam a perceber que elas não estão sozinhas, né, porque a pessoa que está em situação de violência, ela acha que ela é a única pessoa que está sofrendo. Então, que ela procure se informar e também conversar com alguém
mesmo que ainda não seja uma denúncia, mas que ela procure passar para alguém a situação que ela está vivendo. Das violências sofridas, o que fazer? Para quem denunciar? Quando ocorre assim para a delegacia, em que número que liga? Bem, nós temos o 190, que é da Polícia Militar, né? Cada município vai ter a sua delegacia, algumas têm delegacia da mulher, outras ainda não têm, mas todas podem ser procuradas, né, para esse momento. Nós temos os CRAS, os CREAS, né, que são instituições prontas e preparadas para esse primeiro acolhimento, as unidades de saúde, os hospitais. Então, assim, não só a polícia, não só a segurança, mas toda a rede de atenção, proteção, a educação de adultos, né? O trabalho e emprego, moradia, Bolsa Família, enfim, todas as políticas públicas que elas possam buscar vai fortalecê-la. Claro, é um crime, tem que ser denunciado e o primeiro local com certeza vai ser a delegacia. Se tiver a delegacia da mulher, melhor, porque seria mais apropriado, mas todas têm condições de estarem atendendo. E quais as ocorrências mais comuns de agressão às mulheres? Bem, geralmente quando elas chegam a procurar a delegacia, elas já estão realmente comprometidas, ou fisicamente, ou o lado psicológico bastante abalado. Uma violência não vem sozinha, né? Ela começa, também não começa assim de uma forma muito explosiva, então ela começa devagar numa palavra, numa proibição, numa limitação, e aí as coisas vão piorando. Ela tem que entender que esse ciclo que ela passa de primeiro essa lua de mel, depois ela está com as primeiras tensões da relação, depois a violência realmente, né, de fato, e depois ela volta para um período de calmaria. Ela tem que entender que esse ciclo vai se repetir cada vez pior, não há uma melhora, né? Então que ela busque ajuda, como eu disse, se não no primeiro momento na delegacia, mas que ela esteja para buscar ajuda em algum lugar.